Olá pessoal, me chamo Emanuele, sou aluna do 6º período de enfermagem da Faculdade de São Francisco e o meu tema abordado será a reforma psiquiátrica brasileira. O que é a reforma psiquiátrica? Bom, a reforma é a mudança do atendimento público em saúde mental, garantindo que a população tenha acesso aos serviços de saúde e respeito aos seus direitos. É discutida pela Lei 10.216/2001, êxito de uma luta que durou 12 anos, ou seja, é a mudança padrão de tratamento. No lugar de isolar e prender, é fazer com que o indivíduo conviva com família e sociedade. O atendimento é feito pelo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, residências terapêuticas, hospitais em geral, centros de convivência e entre outros. Quando é necessário, assim faz a internação, que dura 24 horas no próprio CAPS. O surgimento dos asilos ou manicômios. A origem das doenças mentais sempre intrigou o ser humano, porém na Grécia Antiga, ser louco não era algo negativo. O que se dizia é que essas pessoas podiam comunicar-se com o sagrado. Então, ser louco era algo de privilégios. Com o passar dos anos, a loucura tomou um novo significado. Na Idade Média, essas pessoas eram consideradas como uma aberração, possuídas por demônios. Por esse motivo, mereciam ser punidas. Desde então, em 1247, em Londres, foi inaugurado o Hospital Psiquiátrico Battle Royal. Era um verdadeiro cenário de tratamentos violentos e abusivos. Assim, por muitos anos, essas pessoas eram mantidas isoladas da sociedade, vivendo em instituições chamadas de asilos e manicômios. Higienizar a sociedade. O primeiro hospital destinado aos doentes mentais era o Hospital Pedro I, instituído em 1841 no Rio de Janeiro. A partir de aí, houve espalhamento de inúmeros manicômios, todos superlotados, viviam em situação degradante, na investida de higienizar a sociedade, ou seja, na investida de tirar essas pessoas que eram consideradas más, que eram consideradas loucas, do meio das pessoas que eram sãs. Entre essas instituições está o maior hospital do Brasil, o Manicômio de Barbacena, localizado em Minas Gerais. A abolição dos manicômios. Na dificuldade de conhecimento sobre tratamento e causas sobre as pessoas que tinham doenças mentais, o mais apropriado era proteger os que eram sãos, como já foi dito. Assim, os que apresentavam comportamentos fora da normalidade precisavam de internação. Eles viviam em uma situação de crueldade, eram maltratados, eram abusados. Entretanto, algumas pessoas começaram a bradar pelas circunstâncias desses desconhecidos, que muitas das vezes eram jogados ali por serem desejados pela família ou por apresentarem alguma deformidade, alguma deficiência, por engravidarem de seus patrões ou por engravidarem antes de casarem, e entre outros motivos. Assim, os que se mobilizaram com a situação tomaram a vez e deram a voz aos esquecidos. Ao chegar na década de 70, o médico Franco Basaglia liderou o movimento da psiquiatria, assim levando à abolição dos manicômios no Brasil. A atuação de Franco foi de grande importância para a reforma vivenciada pelo Brasil. Embora na mesma década de 70, os próprios profissionais de saúde mental delataram a situação dos hospitais psiquiátricos, cedendo o início, ou seja, dando início ao movimento pela reforma psiquiátrica. Daí por diante, deu a aprovação da Lei nº 10.216/2001, declarada pelo deputado Delgado em 1989. 2001. A Lei da Reforma Psiquiátrica. Em 2001, a reforma entrou para grandes discussões em relação ao atendimento e tratamento que era prestado ao doente mental. A lei decretou a implantação social no meio que vive.
Por consequência, indica a internação quando o atendimento fora do hospital mostra-se ineficaz. Existindo 3 tipos de internação: a voluntária, com o consentimento do paciente, a involuntária, sem o consentimento do paciente, ou seja, a pedido de alguém, de alguma família, do cônjuge, e a compulsória, que é pela justiça, o próprio governo quem determina isso. Isso que eu acabei de dizer foi a lei da reforma psiquiátrica.